Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, aí trazendo aqui para vocês agora mais uma análise aí educativa, agora mostrando para vocês como nós fizemos mais quase 18% de lucro aqui em 3 horas aqui nessa Crypto Doge. Então vamos lá aqui partir para análise para vocês entenderem qual foi o racional que construiu esse setup. Então vamos lá aqui em Doge contra o USDT. Veja, aqui no gráfico mensal, temos claramente uma tendência de baixa. Porém, essa tendência de baixa já pode ter encontrado ou iniciado a busca aqui pelo seu fundo descendente. Por mais que temos uma tendência de baixa aqui aparentemente saudável, a partir do momento em que estamos encontrando o seu fundo descendente, isso vai nos dar a oportunidade de carregar aqui uma posição em busca do seu topo descendente. E uma coisa que chama bastante atenção aqui também, que depõe a nosso favor numa posição compradora, é que nessa queda aqui de preço, nessa segunda pernada de baixa, dessa tendência de baixa, nós vimos um volume decrescente e menor do que o volume agora da correção. Então isso indica para nós que o mercado está mais interessado em negociar esse ativo conforme ele está apontando para cima. Então isso pode ser um grande indício de um sentimento do mercado, um princípio de um sentimento do mercado que possivelmente pode carregar bastante esse preço lá para cima e quem sabe aí com intenções de inversão na tendência. Então, com isso, nós temos que dar zoom aqui nesse gráfico pro gráfico semanal para entender se já temos um fundo confirmado aqui no gráfico mensal ou se já estamos em vias de formar esse fundo, porque isso sim vai nos dar cada vez mais aqui a certeza de que estamos indo buscar por esse topo descendente e também nos gráficos menores nós vamos ver a saúde desse movimento de correção em busca do topo descendente. O primeiro passo já temos, que é o rompimento aqui da máxima do candle anterior, então agora precisamos ir no gráfico semanal para procurar por um pivô de alta após este fundo no gráfico. Então, vamos lá para o gráfico semanal. Então veja, no gráfico semanal ainda não temos o pivô de baixa, mas olha que claramente a força vendedora que estava carregando esse preço na tendência de baixa, cada vez mais fragilizada conforme carregava o preço para baixo, porque veja, fundos descendentes sendo rompidos sem continuação, formando aquela típica cunha de baixa que rompe para cima no esgotamento da força vendedora. E aqui veja, a força compradora, touros aqui iniciando uma inversão de tendência, então aqui já com o fundo ascendente contra o fundo anterior, quebrando toda essa estrutura de tendência de baixa, que era aquela pernada, aquela segunda pernada de baixa do gráfico mensal, e aqui já com o fundo ascendente já temos a quebra da tendência, então alta probabilidade da gente seguir e inverter a tendência no gráfico semanal, confirmando esse preço como a base, como o fundo do gráfico mensal, o que certamente vai nos levar com alta probabilidade em busca do nosso topo descendente do gráfico mensal, e isso daí já é mais do que suficiente para ativar nossos alvos de venda com lucro. Então, vamos dar mais um aqui para o gráfico diário para a gente ir vendo cada vez melhor a saúde desse movimento até chegar no ponto exato que decidimos entrar nesse preço para você ver como o preço se comportou. Então nós voltamos aqui o preço exatamente para o nosso ponto de entrada e você vai ver aqui ao vivo como o preço se comportou nessa região. Então veja, aqui aquela primeira pernada de alta dos touros aqui rompendo topos anteriores no gráfico semanal e aí já com fundo ascendente, isso aqui ainda não temos um pivô de alta, mas veja, qual que é a probabilidade de depois de já termos carregado esse preço todo para cima aqui, da gente voltar e romper continuando para baixo direto novamente. Então, com esse movimento já podemos antecipar aqui o topo ascendente, já caracterizando o nosso pivô de alta, já chegamos muito próximo aqui ao topo que precisa ser vencido para que lá fora já tenhamos a estrutura do pivô de alta. Então é isso que vimos aqui para nos posicionarmos nesse trade e aí entrando para os gráficos menores só para buscar um ponto de entrada com uma relação de risco-retorno favorável. E veja o que nós encontramos aqui, dê uma olhada no gráfico de 1 hora, porque isso daqui já vai ser uma base de preço lá para as tendências menores, porque isso daqui nos gráficos menores com certeza vai ser uma bandeira
de alta. Então vamos para o gráfico de 1 hora para você ver nosso ponto de entrada e você ver como o preço se comportou. Isso aqui nos levou a 18%, quase 18% de lucro em 3 horas, apenas 3 horas após a nossa entrada. Esse preço já explodiu lá para cima dos 0,17, que é onde estava nosso primeiro alvo. Então, aqui veja como tínhamos visto lá de fora pelo gráfico de 4 horas, já tínhamos uma base de preço aqui, que isso aqui é uma bandeira de alta clara. Então, entramos aqui nesse momento com um stop muito bem posicionado. Aqui poderíamos usar a base da bandeira como stop ou abaixo aqui deste fundo como stop. A relação de risco-retorno aqui estava totalmente favorável para irmos em busca dos nossos alvos. Então, vamos dar play aqui no gráfico para você ver como o preço se comportou após a nossa entrada. Então, veja que logo após 3 horas que nós entramos nesse preço, já tocamos aqui o nosso primeiro alvo em 0,17. Com isso, saímos aqui dessa operação com quase 18% de lucro. E após esse momento, saímos com boa parte da nossa posição, subimos o nosso stop para o nosso break-even, para o nosso preço de compra, e aí para surfar os próximos alvos com zero risco, zero risco. Então, nesse caso aqui, pegamos o alvo 1, saímos com bastante parte da nossa posição com 18% de lucro, e o preço retornou para o nosso ponto de entrada e saímos 100% aqui da nossa posição nessa operação com 18, quase 18% de lucro. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma análise educativa para vocês aí, instruindo vocês sobre o racional técnico que nós usamos até chegar nesse trade, nesse setup de trade. E é isso aí. Se você quiser fazer trade junto conosco, entrar junto conosco nas operações, os links ficam sempre abaixo aqui do vídeo e lá você vai receber em tempo real o nosso preço de entrada na operação, nossos stop loss e os alvos de venda com lucro para você surfar esses trades aí extremamente assertivos junto conosco e aí também ir avançando, ir alavancando o seu conhecimento técnico a partir das análises educativas que nós fazemos aqui, explicando todo o racional de cada trade que nós fazemos lá nas notificações lucrativas. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise para vocês. Um grande abraço. Valeu!